Cadeia alimentar. Relações entre os seres vivos. Assim como você, todos os animais precisam se alimentar e usam como fonte de nutrientes outros seres vivos. A matéria e a energia de um ecossistema passam de um ser vivo para outro por meio da nutrição. Antes, iremos recordar o que é ecossistema. Todos os ecossistemas possuem componentes bióticos e componentes abióticos. Os componentes bióticos são todos os seres vivos que vivem em um determinado local, enquanto os componentes abióticos são todos os elementos sem vida do ambiente, como água, luz, solo, umidade, temperatura, nutrientes, etc. Os componentes bióticos e abióticos interagem entre si, formando um sistema em equilíbrio. Podemos então definir ecossistema como um nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável e equilibrado. Composição de uma cadeia alimentar. As cadeias alimentares são compostas por 3 categorias: os produtores, que são organismos capazes de produzir seu alimento, que são representados por organismos fotossintetizantes, como as plantas e as algas. Consumidores, organismos que necessitam alimentar-se de outros organismos. Os consumidores podem ser classificados em consumidores primários, secundários, terciários, etc. Os consumidores primários são aqueles que se alimentam de produtores, enquanto os secundários alimentam-se dos primários. Os terciários alimentam-se dos secundários e assim por diante. Os decompositores são organismos que realizam decomposição, processo em que esses seres retiram da matéria orgânica morta a energia necessária para a sua sobrevivência e devolvem importantes substâncias para o meio. Como exemplo de organismos decompositores, podemos citar os fungos e as bactérias. Veja este exemplo. O capim é comido pelo boi. O boi é comido pelo ser humano. Essa sequência de seres vivos em que um ser serve de alimento pelo outro é chamada cadeia alimentar. Relação entre os seres vivos. Na natureza, existem diversos tipos de relações entre os seres vivos, sendo algumas benéficas e outras prejudiciais para cada um dos envolvidos. Há diferentes maneiras pelas quais um ser vivo se relaciona com outro. Em certos casos, a relação é boa, em outros, não. As chamadas relações positivas são aquelas em que 2 seres vivos envolvidos são beneficiados. As relações em que um deles é prejudicado são denominadas relações negativas. A seguir,
conheceremos um pouco mais a respeito dessas relações e de como elas são classificadas. Relações positivas. Sociedade envolve seres da mesma espécie que vivem juntos, com divisão de trabalho em prol do bem de todos. Em uma colmeia, a organização é perfeita, pois existe a rainha, responsável pela reprodução, o zangão, cuja função é fecundar a rainha, e as operárias, que são estéreis e desempenham as mais variadas funções, como, por exemplo, proteger e limpar a colmeia, coletar o mel, fabricar os favos, etc. Cooperação envolve seres de espécies diferentes que se unem para trocar benefícios. Nesse tipo de relação, as espécies associadas se beneficiam, mas conseguem viver isoladamente, não havendo nenhum tipo de dependência entre eles. Como exemplo de cooperação, podemos citar a relação existente entre o jacaré e o pássaro palito. Nessa relação, o jacaré, que tem por hábito dormir com a boca aberta, permite que o pássaro palito retire restos de comida e sanguessugas que constantemente se encontram na boca do réptil. É importante ressaltar que tanto o jacaré quanto o pássaro palito conseguem sobreviver sem essa interação. Relações negativas. Predatismo. Nessa relação ecológica, uma espécie ataca e se alimenta de outra espécie. Os predadores caçam para saciar a fome e fazem isso instintivamente. Os seres humanos, porém, matam outras espécies conscientemente e, muitas vezes, sem necessidade. Parasitismo. Nessa relação ecológica, uma espécie, o parasita, se aloja no corpo de outra espécie hospedeira, causando-lhe danos. Conheça alguns exemplos: o carrapato, a pulga e a lombriga. Pediculose. Pediculose da cabeça é infestação dos cabelos pelo parasita Pediculus humanus. Os piolhos são insetos pequenos, sem asas, que se alimentam de sangue. A transmissão ocorre pelo contato direto ou pelo uso de bonés, chapéus, escovas de cabelo, pentes ou roupas de pessoas contaminadas. Durante a semana da criação, Deus executou uma obra perfeita. No início, todas as relações estabelecidas entre os seres vivos eram positivas e úteis. O predatismo e o parasitismo, portanto, não existiam. Toda a natureza estava em plena harmonia. Infelizmente, a presença do mal provocou incontáveis danos neste mundo, afetando inclusive as associações entre os seres vivos. Por esse motivo, hoje vivemos em um ambiente degradado,
no qual existem relações ecológicas que ameaçam o bem-estar das plantas, dos animais e dos próprios seres humanos. Apesar disso, a Bíblia Sagrada nos informa que no futuro Deus irá consertar tudo aquilo que foi danificado. Viveremos em uma nova terra, tão perfeita quanto a original. Nela, todas as relações entre os seres vivos serão novamente positivas.